Eu sou o candidato Vitor BJ, tô aqui para defender geral e para trazer igualdade social e acabar com a fome total. Chega de salários injustos, de impostos corruptos, por mais hospitais, escolas e menos dívidas com a Jota. Vote no BJ. 222, 3 patinhos na lagoa. Claudião para presidente. E aí galera, vocês já viram que hoje eu vim cheio de promessas, não é verdade? Pois é, pra quem não sabe, eu sou natural de Brasília e cresci indo visitar o Planalto Central, a Praça dos Três Poderes, os ministérios. Direto, a escola organizava algum passeio para esses lugares. Teve uma vez que eu saí, trombei com o presidente, ou melhor, com segurança dele. Teve outra vez que a gente teve que parar o jogo porque um político ia descer no campinho de futebol que a gente estava jogando. Teve uma vez que eu trombei com o governador do Distrito Federal e ele jogou ioiô ali que eu tava brincando. Ou seja, era muito comum esse relacionamento que a gente tinha ali com toda a política que acontece em Brasília. Com o tempo eu fui crescendo e percebendo que muitas coisas que aconteciam lá não eram tão justas como as minhas professoras falavam. Pois é, justiça é algo que está em falta hoje em dia. Por isso eu te pergunto, você sabe o que é injustiça? Injustiça é o contrário do que é justo. Ela ocorre toda vez que alguém ultrapassa os limites de direito, ou seja, sempre que a vontade de um é mais valorizada que o direito do outro. Aí ocorre uma injustiça. Eu já sabia. Você já se sentiu injustiçado? Isso é uma injustiça. Acho que como brasileiros, o que a gente mais vem aprendendo nas últimas décadas é como é ruim ser injustiçado. Falando nisso, foi de injustiça que os helenistas estavam acusando os hebreus em Jerusalém após o início da igreja que a gente conversou semana passada. Que coisa absurda. Mas antes de falar sobre isso, é importante vocês entenderem que muitos dos conversos do Pentecostes eram judeus helenistas. Isso é, eram judeus convertidos do mundo greco-romano e que agora viviam em Jerusalém e se converteram ao judaísmo. O que diferenciava os judeus helenistas dos judeus hebreus era a língua, as questões culturais e, em especial, a sua atitude inclusiva. Os judeus helenistas, eles eram mais inclusivos, visto que eles mesmos haviam sido aceitos na fé judaica, ou seja, eles eram mais abertos, mais de boa. E lá em Atos 6, Lucas conta que os helenistas começaram a reclamar com os discípulos que as viúvas do povo dele estavam sendo desprezadas pelos hebreus. Mentira. Essa queixa era em relação à distribuição dos auxílios oferecidos ao povo, ou seja, como que um Bolsa Família daquela época. Vendo isso, os discípulos decidiram tomar uma atitude. Sendo eles apenas 12 pessoas, não podiam cuidar do ministério e dessas responsabilidades sociais. Por isso, eles deram uma de poder judiciário e, vendo que as leis não estavam sendo cumpridas, pediram que os helenistas escolhessem 7 homens para servir a comunidade. Agora ficou bom, né? E olha, digamos que essa escolha foi feita através de um voto indireto ao contrário, entendeu? O conselho escolheu e depois a decisão passou para ser aprovada pela comunidade. Foi aí que surgiu uma espécie de Câmara Municipal da igreja, com pessoas que representariam e cuidariam da congregação. E a gente não pode se esquecer que haviam critérios muito claros para que esses candidatos fossem escolhidos. Por exemplo, em Atos 6, verso 3, diz que eles deveriam ter uma reputação honrosa, ser cheios do Espírito e ter uma grande sabedoria. Depois dessa nomeação, o evangelho continuou se espalhando com mais força ainda, e o crescimento da igreja despertou a inveja da oposição. E o primeiro que sofreu com isso foi um homem chamado Estevão. Lucas descreve que ele era um homem cheio de fé e cheio de poder também. Talvez por isso ele foi acusado de blasfemar contra Moisés e contra Deus, simplesmente porque o seu entendimento a respeito do evangelho era muito maior do que o dos líderes judeus. Gente, o cara era sábio demais, era tipo o líder dos sonhos do brasileiro. Sem problema, claro, né? Estevão foi mal compreendido e teve inclusive as suas palavras distorcidas com falsas testemunhas falando contra ele. Nessa hora, ele explicou que a vida e a morte de Jesus implicava nas mudanças diretas ali no templo e nos serviços cerimoniais que aconteciam ali. Por exemplo, a circuncisão. Ele entendeu e explicou que a morte de Jesus significava o fim de todo o sistema cerimonial do templo. Os líderes não aguentaram isso e por esse motivo levaram ele em julgamento. E em resposta às acusações, Lucas escreveu o maior capítulo do livro de Atos. Nesse capítulo, Estevão tenta explicar de maneira mais clara a aliança que aconteceu no Antigo Testamento e a maneira como os profetas usavam essa aliança quando se levantaram como reformadores religiosos, tentando chamar Israel de volta às exigências da lei. Mas como assim exigências da lei? Bom, existe uma palavra hebraica chamada hib, que a gente pode chamar de processo judicial da aliança, onde expressava a ação legal de Deus contra o seu povo, por causa do que eles diziam ser a incapacidade deles de cumprir a aliança. Enquanto Estevão estava ali diante dos líderes judeus, executando a ação jurídica do Senhor contra eles, Jesus estava em pé, lá no tribunal celestial, isso é, no santuário celestial. E esse momento foi um marco para a igreja na terra e para o santuário no céu. Estevão sabia que aquele seria o seu último discurso. Ele sabia que a sua voz logo seria silenciada para sempre. E apedrejado, ele foi o primeiro homem a ser morto
em defesa de sua fé. O momento que me faz arrepiar é que a Bíblia diz que antes de morrer, ele orou por aqueles que estavam executando ele. E o pior que isso é que Saulo estava presente, ele foi um dos que estimulou a execução de Estevão e, por fim, posteriormente, se tornou um dos maiores líderes do cristianismo. Infelizmente, a morte de Estevão provocou uma enorme perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E essa perseguição era liderada por Saulo. Mas não fiquem desanimados, porque essa perseguição resultou em uma bênção. Isso porque os fiéis continuaram a pregar o evangelho e levaram um povo inteiro à conversão, os samaritanos e outros povos mais, que graças à nova aliança puderam ser incluídos no povo de Deus. Sim, gente, o evangelho estava atravessando as fronteiras de Israel e alcançando o mundo inteiro. E tudo isso era só o começo. Resumindo então, primeiro, haviam dois tipos de judeus, os helenistas, descendentes dos greco-romanos, e os hebreus, que eram descendentes dos judeus convencionais que a gente conhece. 2. As viúvas helenistas não estavam sendo bem atendidas, e eles reclamaram que as suas viúvas não estavam recebendo a mesma quantidade de auxílio que o restante das viúvas do povo judeu. Terceiro, para resolver esse problema, foram escolhidos 7 pessoas para auxiliar nessa distribuição. Os helenistas escolheram essas pessoas para servir o povo e resolver esse murmúrio de uma vez por todas. Quarto, Estevão estava entre essas 7 pessoas e se destacou por compartilhar o evangelho numa nova perspectiva, mas infelizmente foi morto por um movimento liderado ali por Saulo. E quinto, a morte de Estevão foi semente. A morte de Estevão fez com que o evangelho fosse mais disseminado e ele foi o primeiro homem a morrer em defesa de sua fé. Que eu e você sejamos homens e mulheres como Estevão, firmes na nossa fé, sem ficar se preocupando com isso ou com aquilo, não. Que a gente foque no nosso trabalho e assim como Estevão, testemunhemos do nosso Deus mesmo diante da morte. Deus abençoe muito a sua vida. Até semana que vem. Fechando esse vídeo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreve aqui, dá um look nas nossas redes sociais e acompanhe aqui porque semana que vem tem mais vídeo aqui, beleza? Um abraço, galera. Tchau!